Bom dia, minha gente. Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou muito bem, obrigada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E sim, mais um vídeo de reflexão. Eu avisei, gente, que ia ter muito vídeo de reflexão e bora para mais um. Mas é porque esse assunto, essa questão, tá martelando na minha cabeça já tem um bom tempo. E eu queria muito falar com vocês e saber a opinião de vocês também, né? Porque assim, gente, a questão em si é sobre a gente se iludir com algo que a gente não tem, achando que, tipo assim, vai ser a solução dos nossos problemas e esquecer do que a gente já tem. Eu vejo muito isso por aí. E eu me encaixo nisso também, tá, gente? Então, assim, normalmente, acho que 99,9% das reflexões que eu trago, eu também estou inclusa nela. Porque são coisas que eu já passei, ou que um dia na minha vida eu vou passar, ou que eu estou passando, e eu fico refletindo sobre, né? E essa questão de, tipo assim, a gente se iludir com algo que a gente não tem, achando que vai solucionar nossos problemas e resolver todas as nossas questões, e que porque deu certo para muita gente, vai dar certo para você também, e não necessariamente. Porque na vida tudo é 50%, né? 50-50. Então pode ser que dê certo, e se der certo, ótimo, maravilha, graças a Deus, que bom. Mas e se der errado? Você tem um plano B? Você tem um plano C? Ou você só achou que ia dar certo porque deu certo para um monte de gente? E às vezes não é bem assim que as coisas funcionam, gente. Não é. Não é porque alguém fica muito bem de cabelo loiro que necessariamente você vai ficar muito bem de loiro também. E aí você se ilude e vai e faz e nem fica tão legal. Não, não é bem assim. Às vezes o que a gente precisa é só olhar com um pouco mais de carinho o que a gente já tem, ter um pouco mais de atenção, dar um pouco mais de energia para aquilo que a gente já tem, sabe? O ter, olhar o que a gente já tem, talvez com outros olhos, com um outro ponto de vista, valorizar um pouco mais o que a gente já tem e não focar tanto naquilo que, sabe, naquela ilusão daquela vida, daquilo que vai ser perfeito, porque deu muito certo para alguém e tipo, vai dar muito certo para você. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui comigo, um exemplo meu, de que aconteceu comigo. Eu via muita gente falando de airfryer, né? Eu fazia muita fritura. Vocês sabem, já falei isso no outro vídeo. Mas eu já não estava tanto fazendo tanta fritura assim e tal, mas eu queria muito ter um air fry. Nossa, eu via o pessoal fazendo coisa na air fry, porque na air fry você pode fazer assim, assado, não sei o que, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, eu quero um air fry. Meu Deus, air fry vai solucionar meus problemas. Não vou mais fazer fritura, não vai ter mais fogão sujo, não vai não sei o que. Eu vou ter uma vida mais saudável, vou poder fazer um monte de coisa. Enfim, comprei airfryer. Até que eu usei, gente. Mas assim, não foi útil pra mim. Tipo, não foi prático pra mim. Grudava no cestinho as coisas e eu até usava protetor ali, né, no negócio para não sujar tanto. Mas ainda assim, não, para mim a realidade não funcionou. E eu percebi que, tipo assim, mesmo eu fazendo tudo no fogão, ainda assim não ficava cheio de óleo, não ficava gorduroso, não ficava, tipo assim, não saudável o que eu estava fazendo ali. Então, hoje em dia eu tenho airfryer, ainda tenho, mas tá o quê? Guardada no armário, enferrujada, criando novo. Porque eu não uso mais. Porque para minha realidade não foi útil, não foi legal. Então, o que eu precisava era o quê? Olhar o meu fogão com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção, porque eu consigo fazer comidas saudáveis
sabe? Sem precisar de um airfry. Então, assim, não soluciona meus problemas. Eu me iludi achando que ia ser uma das melhores compras da minha vida e no final nem foi, sabe? Eu não tinha necessidade, não precisava. Não, eu me iludi à toa, entende? Então, vamos olhar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de carinho, ter um pouco mais de atenção, ter um outro ponto de vista, olhar de uma outra perspectiva, o que você já tem. Porque às vezes o que você já tem já é muito bom, já é muito útil, já é muito válido, já é muito abençoado. Talvez você nem precise de mais. E você nem tá dando tanta atenção assim pro que você já tem. Focando tanto, se iludindo tanto com aquilo que você não tem, que você esquece que você já tem. E às vezes o que você já tem já é muito bom, já é muito legal, já é sensacional. Mas, gente, eu estou falando de se iludir. Eu não estou aqui em nenhum momento falando sobre sonhos, tá? Se você tem um sonho, se é um sonho seu, se é algo seu, se é um sonho, você querer fazer algo, você ter alguma coisa, se é um sonho seu, então vá atrás dos seus sonhos. Procure uma forma de realizá-lo, né? E tá tudo certo. Mas eu tô falando da gente se iludir com algo que talvez você já tenha e não percebeu que o que você já tem já é o suficiente. Eu acho que eu consegui deixar muito claro, né? Tudo que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar, essa reflexão da gente se iludir achando que uma coisa vai dar certo e vai funcionar pra gente, talvez não funcione. Só que preste bem atenção, né? Foque bem, analise bem. Se você já não tem, se o que você já tem já não é suficiente. E veja se isso é só porque, nossa, deu muito certo para outras pessoas e vai dar certo para mim, ou se de fato é um sonho seu ter. E se for um sonho seu ter aquilo, analise bem se de fato vai ser útil para você. Porque às vezes a gente sonha muito com algo e quando a gente vai perceber, nem precisava, não era nem útil para você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para, né? Só porque eu gosto de dar muitos exemplos, só por isso. Seu sonho é ter um celular que faz um monte de coisa, que tem um monte de funcionalidade, um monte de coisa. É seu sonho porque ele é super tecnológico e tem a câmera sensacional e faz isso e faz aquilo e faz não sei o que lá. E aí você vai, nossa, é meu sonho, eu quero muito ter meu sonho. E você vai e consegue comprar o celular. Vai e compra. Tipo, você não compra porque você se iludiu que vai solucionar seu problema, porque é seu sonho. E você vai e compra o celular e realiza seu sonho. E aí, quando você tem ele, você percebe que você não usa metade das funcionalidades que ele tem. Que um outro celular talvez fosse, sei lá, a metade do preço, ou o celular que você já tinha, era mais do que o suficiente para você. É nisso, gente. É nisso, é nessa questão. Entende? É nessa questão. Então, perceba que tem diferença do que é um sonho para você e que de fato vai ser muito útil para sua vida e do que é uma ilusão por algo que talvez você já tenha e não dá tanto valor, não valoriza tanto, tá? Isso que eu queria, gente. Era isso que estava mais jogando na minha cabeça. Queria muito compartilhar com vocês. Quero muito saber a opinião de vocês. Saber se eu consegui ser muito clara no que eu falei, né? No meu ponto de vista. E saber sua opinião sobre o assunto mesmo. Diz aqui pra mim o que vocês acham sobre.
Eu quero muito saber, isso é muito importante para mim, tá? Saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Curte o vídeo, por favor, porque ajuda demais, tá? E compartilha se você acha que é útil, se acha que isso pode abrir a mente de alguém, né? Compartilha esse vídeo também, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!